A Besta Humana, de Émile Zola. Publicado pela primeira vez em 1890, A Besta Humana, do escritor francês Émile Zola, é o 17º livro de um projeto de 20 livros que o autor desenvolveu durante a segunda metade do século XIX na França, para contar uma história natural e social de uma família. E o Zola, como o maior representante na França do movimento ou escola literária do naturalismo, ele vai analisar, apresentar os seus personagens e as situações ao longo desses romances, apoiado nas crenças do naturalismo. A crença num determinismo, que o destino dos personagens está selado, seja pela sua genética, sua hereditariedade, seja pelo seu meio ambiente, ou por algum outro acontecimento que tenha peso nessas duas áreas, genética e meio ambiente. Mas muito especialmente, como a gente vai perceber na leitura de A Besta Humana, o peso da genética, o peso da hereditariedade. Mesmo que seja uma hereditariedade que vai até, digamos, aos princípios da raça humana, como ele insinua várias vezes aqui, quando ele vai nos contar a história desse jovem, o Jacques Lantier, que é um maquinista de uma locomotiva na França durante a época de 1870 a 1871. A ação se passa mais ou menos 20 anos antes da publicação do romance, da publicação de A Besta Humana. E esse jovem maquinista, o Lantier, ele é atormentado por um desejo de matar mulheres, né? Ele sente aquela atração pelas mulheres com as quais ele tem contato, mas é uma atração física que ao mesmo tempo leva a um desejo de matar, né? A um desejo de apunhalar, de estrangular, de acabar com aquela vida. Ao mesmo tempo que ele tem um desejo físico por ela, um desejo sexual, esse desejo sexual está mesclado com um desejo de morte. Daí, na própria introdução dessa edição aqui de A Besta Humana, que é bastante cuidada, ela tem vários desenhos de época e tem várias anotações, o comentador vai observar como, sem ter grande conhecimento que se saiba das teorias do Freud, o Zola já vai trabalhar com essas duas ideias, atravessando o romance, né? A trama principal do romance, porque ele tem outras subtramas, que é a associação entre sexo e morte. Lantier, ele é um jovem que ele é atormentado por esse desejo e ele luta muito contra isso. Mas, como num bom romance naturalista, não há como ele conseguir escapar do seu destino. A Besta Humana é um romance que me impressionou bastante. Foi o primeiro romance que eu li do Zola. Eu já havia tido contato com ele apenas em textos curtos, mas esse foi o primeiro romance que eu li do autor, do chefe da escola do naturalismo francês. E ele é muito impressionante sobre vários aspectos. Sobre esses aspectos que o próprio comentador do livro chama a atenção, dessa associação entre sexo e morte que este romance do final do século XIX já vai nos apresentar, e que vai estar tão presente, né, nas teorias freudianas e na psicanálise, que começa no século XIX, mas vai ter um longo desenvolvimento ao longo do século XX, antes, portanto, do livro, ou seja, depois da publicação do livro. E nesse sentido, o Zola seria assim antenado com a sua época e talvez até um pouco profético. Também é um romance que está atento à questão do trabalho, né? O Zola fez uma série de experiências e visitou, inclusive, viajou de trem, né, de locomotiva, para poder observar como as viagens aconteciam e qual era o trabalho das pessoas aqui. Há vários detalhes sobre o trabalho das pessoas envolvidas com os trens, envolvidas com o movimento dos passageiros, com a própria direção, né, das máquinas, das locomotivas. E aí você tem o trabalho do maquinista, o trabalho do foguista, né, todos aqueles que estão envolvidos com esse trabalho das ferrovias. E aí o livro fica assim, moderno, porque você tem essa preocupação com o trabalho, essa exposição do trabalho,
Tem uma longa cena em que o Zola mostra como é que a locomotiva emperrou, porque está nevando muito, né? E aí vários pedacinhos de neve, de água, entraram dentro das rodas, né? Do motor praticamente da locomotiva. E aí você tem um trecho bem extenso, mas muito interessante o tempo todo, em que os envolvidos, né, o foguista, o maquinista, estão tentando fazer com que a locomotiva volte a funcionar, porque existem passageiros a bordo. E essa preocupação com o trabalho que o Zola demonstra, esse detalhismo, que nunca é desinteressante, é bom observar, passa uma impressão, pelo menos para mim, de um respeito e quase uma nobreza do ato de trabalhar, né? Do trabalhador, daquilo que a pessoa faz, do trabalho no geral. Mas o Zola é bastante moderno para colocar em alguns momentos, ainda que de leve, aquela ideia de que há particularidades de determinados trabalhos que são tão repetitivas, tão mecânicas, que são ruins para o ser humano, porque ele fica funcionando quase como uma extensão da máquina, né? O homem que está executando aquele trabalho. E aí, esses aspectos do trabalho fazem mal para o homem. E o Zola chega a observar isso aqui, ainda que de passagem. E aí, nesse sentido, é um romance moderno. Também é um romance moderno, surpreendentemente, quando você chega no final. Praticamente os 2, 3 últimos parágrafos de A Besta Humana, a forma como o romance termina e as suas linhas mesmo, as linhas que formam esses últimos parágrafos, deixam uma impressão não só de romance em aberto, mas de estar em ação. O Zola congelou aquela cena, mas aquilo continua. E aí você fica, como eu fiquei, você fica assim, nossa, acaba aqui? Esta não é a forma como um romance clássico do século XIX termina, mas é a forma como A Besta Humana termina. Eu também gostei muito do ritmo desse romance, embora eu não tenha gostado praticamente de nenhum personagem aqui, eu consegui ficar interessada o tempo todo, né, acompanhar com interesse, perceber o talento do autor ao explorar a nobreza ou a respeitabilidade do trabalho, ao insinuar em certas passagens, né, que são curtas, mas são significativas, o perigo que há no trabalho que o homem faz de forma mecânica, de forma repetitiva, o ritmo da própria história, os toques de história policial e de história de suspense, porque você tem esses aspectos também aqui em A Besta Humana, a questão da política da época, da política francesa, né? Aquele embate que está havendo por volta de 1870 entre a República e o Império, os conchavos, né, políticos, a corrupção, a obsessão e o detalhismo que o Zola dá quanto ao dinheiro, né? Você tem na primeira parte do romance várias referências como de quanto cada personagem ganha, né? Qual o salário de fulano, qual o salário de Beltrano, esse detalhamento, né? Essa especificação que o autor faz. Isso chama atenção, isso marca o romance de uma maneira que eu acho que é bem particular do próprio autor, embora esse seja o primeiro romance que eu leio dele, mas que me deixou muito impressionado. Embora, como eu falei, não tenha conseguido gostar particularmente, me envolver particularmente com nenhum personagem aqui. Mas isso já é uma coisa a ver, eu creio, com o fato de este ser um romance naturalista. E eu não consigo compartilhar da visão do naturalismo. Mas isso não quer dizer que A Besta Humana não seja um grande romance.